Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Voltamos com mais um episódio das aulas de educação cristã. E queremos aqui, neste momento, desejar que Deus abençoe a vida de cada um. E estamos representando, então, o Centro Educacional Teológico Cidade de Navegante, Santa Catarina, tendo como nosso diretor, nosso querido, ilustríssimo professor e pastor Gilberto William Alves, e esta que vos fala, Areli de Arruda Machado. E vamos falar então sobre a educação através da escola dominical, essa escola tão importante para a vida dos filhos de Deus. Então, vamos ver quem fundou a escola dominical, como e por quê, né? Lá na Inglaterra, anos atrás, na Revolução Industrial, muitos artesãos ficaram desempregados e a vida se tornou muito difícil e as mulheres começaram a trabalhar. E os seus filhos ficavam nas ruas fazendo aquilo que não era certo. E este jornalista, então, Robert, ele tinha apenas 44 anos, mas ele olhando aquelas crianças fazendo, né, aquelas coisas erradas pela rua, e ele então resolveu abrir uma escola para que as crianças pudessem ir até lá, recebessem uma palavra de Deus, né, a educação cristã, e também ele começou a ensinar matemática, história, a língua inglesa, ciências para essas crianças. E foi durante 3 anos ele fez isto, e muitos, aqueles, né, que não gostam que aconteça algo bom na sociedade, se revoltaram, né, com o trabalho que ele estava fazendo. Mas ele esperou 3 anos e ele divulgou então o seu trabalho no seu jornal com os resultados do que Deus realizara na vida daquelas crianças, daqueles meninos da cidade de Gloucester. E no dia 3 de novembro de 1783, então, foi escolhida a data da fundação da escola dominical. Hoje, a escola dominical ela se tornou em dezenas de milhões de alunos e professores, sendo a maior e mais poderosa agência de ensino da palavra de Deus e que a igreja dispõe. Segundo afirmou o pastor Antônio Gilberto, quem fundou a escola dominical no Brasil, então, foram Robert e Sarah Kelly, na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro, em 19 de agosto de 1885. A escola dominical, ela tem a sua grande importância porque é nela que nós aprendemos os rudimentos da fé e do valor de uma vida inteiramente consagrada ao serviço do Mestre. A escola dominical é, portanto, um sinônimo de educação cristã. Ela evangeliza e, ao mesmo tempo, ela ensina. Vemos aqui que o pastor Antônio Gilberto, ele disse: a escola dominical, devidamente funcionando, é o povo do Senhor, no dia do Senhor, estudando a palavra do Senhor na casa do Senhor. Olha que maravilha, né? Não há coisa melhor que isso. E a educação cristã,
É, ela tem várias abordagens, né? Ela pode ser definida como uma área de atuação global do magistério eclesiástico e evangelístico. E ela compreende, então, os seguintes departamentos: a escola dominical, a escola de preparação de obreiros cristãos, a escola de missões cristãs e a escola de formação musical. Este é o ideal, né, para todas as igrejas terem. E os objetivos, então, da escola dominical? São 4 os objetivos. O primeiro é de ganhar almas. Segundo, educar o ser humano na palavra de Deus. Em terceiro, desenvolver o caráter cristão e treinar obreiros. O quarto. E o que significa, então, ganhar almas? Ele se faz através de levar o Evangelho de Cristo, mostrar ao pecador a urgência de se arrepender dos seus pecados, a necessidade, então, que cada ser humano tem de arrepender dos seus pecados e de aceitar o Filho de Deus como seu único e suficiente Salvador. Por que ela é, então, evangelizadora? Porque ela proclama o Evangelho de Cristo enquanto ela ensina. Mas também ela é chamada de evangelística. Por quê? Porque ela prepara os obreiros para a sublime missão de ganhar almas. Então, desta forma, ela cumpre a sua principal reivindicação da grande comissão que Jesus nos deixou em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, né? E Alan disse: a conversão de uma alma é um milagre de um momento. A formação de um santo é a tarefa de uma vida inteira. Então, para que nós possamos chegar à estatura de varão perfeito, né? Nós levamos uma vida inteira para isto. E eu gostaria de deixar para vocês em Romanos, capítulo 11, versículo 36, que diz o seguinte: porque dele e para ele, e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. A educação cristã, portanto, ela é o mandato educacional da igreja, que é a tarefa que o Senhor Jesus Cristo nos confiou de educar o mundo através da proclamação do seu evangelho e da ação do discipulado. Então, a escola dominical, ela tem essa ação de discipulado. E é a grande comissão exercida de maneira pedagógica e didática por meio do magistério da palavra de Deus. É uma ordem divina que tem de ser devidamente cumprida por todos que se declaram serem servos de Deus. Essa ordem é para todos e em todos os tempos. Como diz em Mateus 24:14, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Segundo a teologia cristã,
da educação cristã, a Igreja de Cristo, então, ela recebe um mandato e não apenas uma recomendação, mas a qual a nossa missão abrange tanto a evangelização quanto a educação do ser humano na palavra de Deus. E a educação cristã, portanto, ela começa em Deus e voltará para Ele, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Romanos capítulo 11, versículo 36. Que Deus abençoe grandemente as nossas vidas para que possamos viver uma vida com uma educação cristã, aquela que nos faz estarmos mais pertinho de Deus a cada dia, a cada momento. Que Deus abençoe a todos nós, a todas as nossas famílias, e vamos continuar nesta luta que é uma luta diária, mas que um dia o Senhor nos dará a recompensa que está guardada a cada um de nós, a cada um dos seus servos. Em nome de Jesus, eu abençoo a cada um e agradeço pela atenção. Um beijo!